Vamos olhar para a palavra do nosso Deus. Abram as suas Bíblias em João capítulo 15. João capítulo 15. Vamos olhar para os versículos 4 até o versículo 6 e refletir sobre o tema Permaneça vivo, ligue-se. Mas antes eu convido também a cada um de vocês a nós nos colocarmos diante do nosso Deus, de falarmos com Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe neste momento. Baixe sua cabeça e falamos com Deus. Amado Pai Celestial, mais um momento de estudo da Tua Santa Palavra, mais um momento em que nós separamos da nossa vida para podermos olhar um pouquinho para aquilo que Tu tens a nos ensinar. Envia sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito para que neste momento em que abrimos a Tua Santa Palavra, Ele possa também abrir a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreendê-la mais uma vez. E quando não conseguimos compreender a Tua Palavra, que Ele possa nos aumentar a fé e assim fazer com que cada um de nós esteja sempre pronto para Te servir. Abençoa-nos neste momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Este estudo faz parte de uma série que nós iniciamos há um tempo atrás, onde nós tentamos olhar para um dos maiores mistérios, desvendar um dos maiores mistérios que a Palavra de Deus nos ensina. De que Cristo vive em nós, vive em mim, vive em você, vive em todos aqueles que nele creem. Nos estudos anteriores, que estão na nossa página no Facebook ou no YouTube, quem quiser acompanhá-los também e revê-los, falamos que Cristo vem a nós através da sua palavra, através do batismo, da Santa Ceia, da música e de tantos outros meios. E hoje queremos mudar um pouquinho o foco do nosso estudo e olhar um pouco como Cristo agora faz com que cada um de nós permaneça fiel a Ele. Ou como nós podemos permanecer fiel, como nós podemos permanecer ligados, conectados a Cristo. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Por isso, queremos olhar para o texto de João capítulo 15. João capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7, Jesus faz uma comparação. Jesus se compara a uma videira, uma planta bastante conhecida. O vinho, a uva, era um dos produtos nobres da época em que Jesus vivia. E uma boa videira, ela tinha os seus ramos espalhados durante ou ao longo de toda a videira. E estes ramos, eles sempre bem cuidados, podados pelo viticultor, eles produziam muitos frutos. E Jesus usa essa figura de uma videira para fazer a comparação que nós vamos usar hoje para refletir na palavra do nosso Deus. Texto muito conhecido. Texto conhecido de cada um de vocês. Diz assim o versículo 4, 5 e 6. Acompanhe também, estará colocado na tela para vocês. Continuem unidos comigo, diz Jesus, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado no fogo e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Essa comparação de Jesus, ou nessa comparação de Jesus, fica muito claro que Jesus quer que cada um de nós permaneça ligado, conectado, tendo uma íntima ligação com Ele. Sabemos que essa ligação na nossa vida ela pode acontecer de diversas formas diferentes. Através da leitura da palavra de Deus, da oração, da reflexão na palavra, através do canto e de tantas outras coisas. Mas eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Não há momento melhor
não há lugar melhor para eu estar unido com Deus do que quando eu estou no culto na casa do meu Deus. Poderia aqui citar uma série de motivos que nos levam a ver e a compreender que o culto é um dos melhores lugares e momentos para ter essa ligação, essa conexão com Deus. Mas não é esse o objetivo do nosso estudo. Nós queremos olhar para como nós podemos permanecer firmes na palavra de Deus. E como permanecer firme quando nós estamos afastados do culto. São 95 dias hoje que nós estamos sem atividades aqui na igreja. Sem atividades presenciais, melhor dizendo. 95 dias em que eu não posso mais, ou muitos de vocês não podem mais estar presentes na casa do nosso Deus. Apenas dessa forma online, que também nos alimenta a nossa fé. Mas certamente vocês vão concordar comigo que dificulta um pouquinho essa conexão entre o cristão, entre o povo e o nosso Deus. Depois, lá no final do estudo, queremos falar um pouquinho sobre isso e temos boas notícias. Mas antes disso, trago uma pequena pesquisa feita por uma universidade dos Estados Unidos, onde eles então pesquisaram cerca de 60 países espalhados pelo mundo, e a pergunta feita às pessoas que eram entrevistadas era a seguinte: com que frequência você frequenta a igreja, ou você vai à igreja? E para a surpresa de muitos, o Brasil ficou entre os melhores colocados nessa pesquisa, quando as pessoas respondiam, ou 90% das pessoas responderam que frequentavam regularmente os cultos e a casa de Deus. E aí, dando um pouquinho mais a fundo nessa pesquisa, nós vemos que entre os pentecostais, por exemplo, 60% responderam que iam mais de uma vez no culto por semana. E 25%, então, entre os evangélicos e pentecostais agora responderam que ao menos iriam ou estavam frequentando, 25% deles frequentando uma vez por semana a igreja. Quem me conhece sabe que eu gosto um pouquinho de números. 90% das pessoas aqui do Brasil dizem ir à igreja. Trago alguns outros países para que a gente tenha uma visão geral, digamos, de como outros povos, outras culturas têm essa relação com Deus. A Nigéria, por exemplo, 89% responderam frequentar com regularidade. Eslováquia, 47%, Estados Unidos, 44%, Canadá, 38%. E agora vem alguns países que chamam bastante minha atenção. China, 9% da população respondeu que frequenta a igreja com regularidade. E na Rússia, apenas 2% da população. E assim poderíamos citar uma série de países. Mas os próprios pesquisadores ressaltam ao final da pesquisa dizendo assim que muitos destes dizem ir na igreja, quando na verdade não frequentam a igreja. E isso nós temos bem claro também quando nós conversamos com as pessoas. Ressaltam os pesquisadores que hoje existe uma grande leva de pessoas, de cristãos, ao redor do mundo, que criaram para si a ideia de que não precisam ir com regularidade à igreja, não precisam frequentar com regularidade a casa de Deus para ter uma relação com Deus. Poderiam ter assim uma relação à distância. E essa frase me chamou bastante atenção, que eu vou deixar para vocês. Os pesquisadores terminam dizendo assim, que essas pessoas, as pessoas creem que Jesus está satisfeito com um relacionamento ocasional ou até à distância. Um relacionamento ocasional ou à distância. Vejam bem, a ideia parece muito bonita. A ideia é atraente. Não precisamos ir presencialmente à casa de Deus. E se nós olharmos para a nossa realidade como igreja,
Quando nós olharmos para as nossas estatísticas, para a nossa comunidade, nós vamos ver que os pesquisadores estão certos, uma grande leva de pessoas pensa que não precisa frequentar a casa de Deus para se ter uma relação com Deus. Estamos muito longe da estatística brasileira que diz que 90% frequenta a igreja. Estamos muito longe também do ideal aqui na nossa comunidade, de pessoas que realmente frequentam a casa de Deus em um período normal. Ter um relacionamento ocasional com Jesus pode parecer algo muito atraente, muito bom. Esperar obter essa vida espiritual, a força, o encorajamento, o consolo através dessa ligação esporádica com Deus parece ser uma ideia que cada vez mais toma força entre os povos, entre as pessoas. Parece que cada vez mais as pessoas veem que podem ou pensam que podem apenas buscar a Deus quando elas precisam de Deus. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que esse tipo de conexão jamais vai ser uma conexão viva com Deus, que quer sim ter você aqui na sua casa, que quer sim ter uma ligação íntima com você, que quer habitar em você, dentro de você, para que assim a sua força, o seu poder salvador e vivificador possa também fazer com que você agora possa ter forças, coragem, para não se desviar do foco, não se desviar da cruz do nosso Salvador, Jesus. A conexão com Jesus, cada vez ela precisa ser mais forte. Deixo aqui o texto de Efésios que nos fala sobre isso. Dê uma olhadinha depois nesse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Esse famoso estudioso bíblico, ele tem uma frase muito especial, eu deixo ela aqui para vocês. Jorge diz assim: por natureza, nós não estamos conectados à videira. E aí ele explica que, como galhos, nós somos enxertados na videira verdadeira e vivificadora. Que assim também, através do milagre do batismo, nós somos enxertados nesta videira. Essa imagem é muito usada hoje em dia para exemplificar a nossa questão humana. Jesus a videira e nós galhos, simples galhos que são enxertados nesta videira verdadeira. E parece que quando lemos o texto de João capítulo 15, realmente nós chegamos a essa conclusão quando ele diz assim no versículo 4: continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido à planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Jesus usa a lógica. A partir do momento que se rompe a conexão entre o ramo e a planta, é impossível que ela produza frutos, é impossível que esse ramo continue sequer vivo. E aí Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha a palavra de Jesus, ela é pesada por vezes, ela é dura. Sem mim vocês não conseguem fazer nada sem estar ligado a Cristo. Quem não ficar unido será jogado fora e secará, como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo e são queimados. Meu querido amigo, minha querida amiga, de uma forma especial eu quero olhar agora para cada um de vocês e dizer: se você é um ramo, ou você quer ser um ramo vivo dessa videira, você precisa realmente estar conectado com ela. Não tem como eu permanecer vivo sem estar conectado a Jesus. Ser um membro apenas batizado não me traz essa conexão. Preciso ser ativo dentro do corpo de Cristo. Deem uma olhada nesse texto em Coríntios que eu vou colocar para vocês aqui agora. 1 Coríntios 10, versículo 15 até o versículo 17. Ali fala de um corpo.
onde todos fazem parte desse corpo, são parte integrantes deste corpo. E quando você está neste corpo, que é a Igreja de Cristo, você também está conectado à verdadeira videira. Além dessa conexão com Deus, o corpo de Cristo também nos traz a ideia de estarmos conectados uns com os outros. E eu lembro de um texto bem especial, Gênesis capítulo 2, ou melhor, 2 textos, que serão colocados também aqui para vocês. Lá no começo da criação do ser humano, Jesus cria tudo que nós temos visto, enfim, os céus, a terra, cria o homem e ao final de cada dia dizia e viu Deus que tudo era muito bom. E ao ver o homem então habitando a terra, no versículo 18 do capítulo 2, Jesus diz assim, e disse o Senhor, não é bom que o homem viva sozinho. Eu gosto bastante desse texto porque quando Deus olha para o ser humano, ele diz, não é bom que ele viva sozinho. Esse texto nos lembra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e perdemos essa imagem e semelhança de Deus com a queda em pecado, mas nós somos feitos como pessoas incompletas que um se completa com o outro. Juntando esse texto com a ideia que Jesus, o apóstolo Paulo, traz em Coríntios, nós vamos ver que nós precisamos do corpo de Cristo, precisamos dessa grande videira para permanecermos vivos. Necessitamos deste contato. Está difícil, né? 95 dias sem este contato. E olhe para o que diz o texto de Hebreus, o próximo texto que deixo para vocês. Quem tiver a sua Bíblia, abre em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Aqui o escritor da carta aos Hebreus adverte de uma forma muito forte esse povo. Esse povo dizendo assim, não abandonem como alguns estão fazendo o costume de assistir nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Animemos uns aos outros. Não deixem de frequentar a casa de Deus. Por que Deus nos diz isso? Por que Deus alerta o seu povo dessa importância de se congregar? Por que vocês acham? Porque Deus sabe todo o perigo que o ser humano corre quando ele está desconectado do corpo de Cristo e quando ele está desconectado do próprio Deus. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. Não é bom que o homem viva só, diz lá em Gênesis. Claro, numa outra circunstância. Não é bom, poderíamos dizer hoje, que o cristão tente viver a sua fé sozinho. A igreja é o lugar onde a videira, onde Cristo está plantado e onde nós podemos receber dali, diretamente da videira, a seiva que nos traz a vida, que é a palavra, que é o sacramento. Dentro da casa de Deus, Deus flui através destes meios também para a nossa vida. E Deus vai até os ramos e alcança os ramos e faz com que eles permaneçam vivos, permaneçam ativos. Por isso, prestem atenção nessa importante advertência que Deus nos traz em Hebreus capítulo 10, versículos 25. Não deixe de frequentar a casa de Deus, diz a palavra. E aí nós podemos nos encaminhar já para o final da nossa reflexão e olhar para as perguntas que eu fiz lá do início. Como está a tua relação com Deus? Reflita por um momento. Você continua ainda ligado a Deus, ainda tendo essa íntima conexão com Deus? Sente falta de estar na casa do Pai? Eu sinto muita falta. E eu acho que cada um de vocês também sente essa falta. Portanto, não deixem de estar conectados à videira verdadeira. Como ramos desta videira, não deixem de se congregar. E para finalizar, lhes digo o seguinte, como ramo, não se separe jamais da videira. Vá à igreja com alegria, participe dos sacramentos, assim que eles estiverem de volta.
Ouça a palavra de Deus enquanto não podemos ter a presença de Deus através dos seus sacramentos. Dessa forma, o poder nutritivo que Cristo nos traz também estará presente em nossa vida. A partir da videira verdadeira, nós temos também a vida verdadeira com Cristo, que vive em mim e que vive em cada um de vocês. Deixe essa seiva da palavra entrar na sua vida. Deixe a palavra te alimentar e que ela flua também através de você a todos aqueles que estão ainda longe da palavra do nosso Deus. Porque lembrem-se sempre, como diz o texto em João 15, sem Jesus nós somos apenas galhos secos que vão secando, vão morrendo e no final são queimados no fogo. Permaneça vivo, ligue-se a Deus. Vamos louvar